Bem-vindos a mais um Deals com o Gonçalo Almeida. Hoje temos connosco o Miguel Alvim. O Miguel Alvim é das primeiras pessoas que aqui vem, que já foi meu chefe direto quando estivemos na CBRE, que foi onde eu comecei. Chegou a Head of Development Properties e agora é Head of Property Development na porta da frente, na Christie's. E portanto, antes de mais, Miguel, obrigado por teres aceito o convite, falar aqui um bocadinho do nosso percurso também em conjunto e do teu. E portanto, antes de mais nada, dava-te já o palco. Muito bem. Gonçalo, antes de mais, parabéns pelo podcast. É ótimo ver que o teu espírito de iniciativa continua tão forte como era antigamente e vê-lo consubstanciado agora num podcast. Queres falar um bocadinho sobre o teu percurso e como é que passaste de uma licenciatura em arquitetura para o mundo das transações imobiliárias? Sim. Olha, enfim, como sabes, sou formado em arquitetura e eu vejo a arquitetura um bocadinho como uma fusão de duas componentes. Uma que, por um lado, que é a arte, ou seja, a arte de entender e de interpretar o local, definir o conceito, mas, por outro lado, a arte, ou, por outro lado, a racionalidade que é preciso e que é exigente na arquitetura, ou seja, existe um programa que precisa de ser analisado, que responde a uma necessidade, existe budget, existe timeline, e no fundo a arquitetura junta um bocadinho estas duas pulsões que eu tinha dentro de mim. Depois de me ter formado, trabalhei sensivelmente 2 anos num ateliê de arquitetura e comecei a ter uma inquietação crescente porque percebi que não me estava a realizar na prática e então percebi para as opções que tinha no mercado, acabei por inscrever-me num mestrado em gestão e estudei durante a noite. E no fundo é no seguimento desse mestrado que eu acabo por entrar para a CBRE e parece-me que isto foi uma vontade que foi crescendo, mas parece-me que a arquitetura, que eu prezo muito, e os arquitetos que têm um trabalho muito, muito relevante na nossa sociedade e na construção das nossas cidades, mas é uma etapa dentro de uma cadeia de valor, ou seja, a cadeia de valor da construção começa antes e acaba depois do projeto de arquitetura. E era um bocadinho essa vontade que eu tinha de começar a agarrar e de olhar para aquilo que era a cadeia de valor como um todo. E então, no seguimento deste segundo curso, entrei na CBRE e pronto, estive durante os últimos 10 anos a fazer um trabalho que muito me satisfez. Boa. E queres explicar um bocadinho de qual é que era o teu trabalho exatamente na CBRE, o tipo de projetos que estavam envolvidos? Sim. E também depois o porquê da mudança agora Sim. Para este novo desafio? Então, eu entrei na CBRE, saí da faculdade, é certo que era uma segunda saída da faculdade, mas basicamente saí da faculdade. E comecei como analista na área de investimento, onde fui tendo os primeiros contactos com os processos, com os investidores mais institucionais, no fundo com a complexidade toda do imobiliário comercial e lidei com transações de retalho, mais de logística, mais de escritórios e no fundo acabei por dar aqui uns primeiros passos muito sólidos, integrado naturalmente numa equipa também ela muito sólida, e a dada altura o diretor da área de Capital Markets, que é meu grande amigo hoje em dia, desafiou-me a agarrar a área de Development Properties. Isto teve a ver, por um lado, naturalmente por uma confiança pessoal que existia, por resultados que eu consegui entregar, mas naturalmente pelo background que tinha de arquitetura, ou seja, eu consigo olhar para um PDM e perceber o que é que dá para construir em determinados terrenos e fazer essa análise um bocadinho mais aprofundada a determinados terrenos. E por isso juntou-se aqui assim um bocadinho as valências que eu trazia da parte da arquitetura com aquilo que tinha feito nos últimos anos e com o conhecimento que tinha adquirido nos últimos anos na área de investimento e assumi aqui assim a área de Development Properties na CBRE. Foram 4 anos também cheios de conquistas, enfim, já sabes que vender terrenos não é igual a vender um apartamento ou um edifício que existe. São coisas que têm o seu tempo, demoram, têm uma complexidade maior, o que faz com que os negócios demorem um bocadinho mais tempo também. E por isso, enfim, vivemos anos uns bons, outros muito bons, outros um bocadinho mais difíceis, mas acho que o saldo no final é muito positivo. Acho que a equipa está montada e muito bem montada. E pronto, mas chegou aqui a altura de ter um desafio novo, de procurar aqui uma maneira diferente de operar, e foi nesse sentido que surgiu esta oportunidade de começar a trabalhar na Christie's. E pronto, agora estou aqui a montar uma equipa também do zero. A Christie's, se calhar, dar-te aqui também um contexto.
mas é uma empresa que já nasceu há 30 anos, por isso tem um lastro já no mercado muito grande. Está fundamentalmente focada na venda de unidades residenciais. Claro que aparecem por vezes algumas outras transações de outros tipos, terrenos, ou alguns edifícios, ou algumas unidades também para rendimento, mas fundamentalmente é o residencial o mercado principal. Sim. E fundamentalmente o mercado de luxo. Parece-me, e das conversas que tive com os 3 sócios, houve aqui um alinhamento muito fácil, muito simples, quer dizer, a mesma linguagem, e no fundo o objetivo é, nós já somos fornecedores dos promotores, praticamente todos, enfim, que existem na Grande Lisboa, fundamentalmente, mas é participar também agora no sourcing das oportunidades para esses promotores construírem, ou seja, não estarmos só, falava há pouco da cadeia de valor, não estamos só nas vendas do final da cadeia de valor, mas também estamos no início, onde fazemos o sourcing das oportunidades para os promotores conseguirem desenvolver a sua atividade. E isto põe-se a muitas escalas diferentes, ou seja, há naturalmente promotores mais institucionais que trabalham com fundos, private equities, etc., que têm um determinado racional. Há outros fundos que são mais capital privado e têm um racional também ele diferente. E no fundo o objetivo com o desenvolvimento desta equipa de Development Properties é dar apoio àqueles que já são os nossos clientes no sourcing, quer sejam eles mais institucionais, quer sejam mais privados, com capital mais privado ou family offices. Certo. E agora, desenvolvendo um bocadinho nesse trabalho que tens feito, qual é que tem sido o cliente principal na prática, o promotor a desenvolver esse tipo de projetos? Tens apanhado promotores mais institucionais, como havia na CBRE, ou tens apanhado outro tipo de promotores? E o que é que tens aprendido de diferente que havia na CBRE sobre este tipo de promotores que não são tanto institucionais? É uma pergunta gira. Não, de facto, a CBRE sentava muito no capital institucional e aprende-se muito com isso e é muito exigente. O underwriting é muito exigente e é preciso justificar praticamente tudo para um investimento acontecer. Com o capital privado, se calhar essa parte não é tão exigente, mas é introduzida aqui, se calhar, uma componente quase de apreço pelo terreno ou pela oportunidade. Okay. De qualquer forma, enfim, o capital institucional olha, a título de exemplo, mas olha muito para a TIR, por isso é muito sensível ao estado de licenciamento. O capital privado, se calhar, olha menos para isso e olha mais para o profit on cost ou para o múltiplo. Por isso, são duas abordagens que são ligeiramente diferentes. Não há uma que seja mais válida do que outra, são duas abordagens diferentes. A verdade é que é muito fácil chegar ao contacto do agente de decisor, digamos assim, do capital privado, porque muitas vezes eu vou visitar os terrenos com quem decide, porque é o dinheiro dessa pessoa que vai ser investido e que vai gerar retorno, e por isso é preciso ter muito cuidado também, naturalmente, com aquilo que se recomenda, porque é o dinheiro daquela pessoa que está ali em jogo, objetivamente. Também é verdade que o processo de decisão do capital privado é muito mais ágil, naturalmente, porque se eu estou com a pessoa que vai investir o dinheiro, é essa pessoa que decide, e por isso os meus conselhos são ao agente decisor, e isso tem um impacto muito relevante. Isso também é algo muito, muito interessante. Dar aqui uma nota que também me parece importante, que é a porta da frente, como tem 30 anos de experiência no mercado, tem muito bem mapeados e consegue fazer projeções muito sólidas sobre os preços de saída das unidades residenciais no fim do projeto. E por isso eu, como estou a montante à procura de vender terrenos, quando faço o meu business plan, tenho que ser muito cauteloso com esse número que eu ponho lá, que no fundo define tudo o resto, não é? Porque no fim posso ser accountable, porque nos podem pedir a nós para irmos vender estas unidades, e claro que há flutuações no mercado, claro que hoje é diferente daqui a 2 anos, mas na mesma existe uma responsabilidade muito grande em fazer estes business plans e em apresentá-los aos investidores, porque eles vão tomar aquilo como sendo uma informação na qual podem confiar, e por isso não existe aqui assim um mínimo de displicência na hora de fazer os business plans, porque podemos ser chamados a cumpri-lo como parceiros destes investidores. Certo. O que é bom, não é? O que é ótimo, sim. A ideia, naturalmente, é fechar e integrar aqui o ciclo completo, evidentemente, mas quer dizer, mas as duas coisas são completamente independentes uma da outra, por isso eu estou focado na parte de terrenos. Se os investidores no fim quiserem na mesma contratar a porta da frente para fazer a venda das unidades, temos todo o gosto, mas não são naturalmente obrigados a isso. Claro, exatamente. E uma curiosidade, agora que passaste recentemente, qual é que
tens sentido que há uma visão de mercado diferente do mercado ao dia de hoje entre o mercado mais institucional e o mercado mais de capital privado em termos da promoção? Ou achas que a visão de mercado está minimamente alinhada entre os dois mundos? Parte do capital privado que tem estado a investir em terrenos mediados pela porta da frente, muitas vezes estão à procura de um perfil de comprador final de gama muito alta, ou seja, procuram terrenos com uma escala relativamente controlada, 10, 20, 30 unidades, sejam moradias ou apartamentos, regra geral, não mais do que isso. Ao passo que do capital institucional vemos aqui muito uma vontade de escala e de volume, Certo. o que não é compaginável com este segmento premium ou de luxo, não é? Por isso, eu acho que são aqui duas abordagens um bocadinho diferentes. Por um lado, o capital privado que procura este segmento de luxo está muito confortável porque percebe que o mercado está cá, porque em última análise são poucas unidades que entram depois no mercado, depois da promoção são poucas unidades, por isso o risco de não escoar o produto é relativamente baixo. Por outro lado, o capital mais institucional que quer muito construir em volume acaba por ter aqui assim um risco um bocadinho maior, porque se calhar escoar 200 ou 300 unidades numa localização que não é centro da cidade tem os seus desafios, tem um ritmo de venda se calhar um bocadinho mais desacelerado, mas de qualquer forma eu acho que há aqui um traço comum aos dois, que é os dois são muito zelosos com o preço que põem de saída. Claro. Porque só dessa forma é que se garante que a saída acontece. Por isso, mas acho que existem estas duas abordagens muito diferentes. Okay. Um mais high-end, luxo, com unidades mais pequenas, e outro acaba por ser um bocadinho mais aquilo que nós dizemos mass market, que, enfim, que talvez seja uma gama que começa talvez nos 5.000, 5.500 euros metro quadrado, em localizações que infelizmente não conseguem ser muito centrais, porque aí o business plan por isso simplesmente não fecha. Okay. E em termos, agora um bocadinho em termos do residencial de saída, como é que a porta da frente está a ver o escoamento e a velocidade? Tem vindo alguma diminuição da velocidade de venda, o preço a estabilizar um bocadinho, ou vem ainda um crescimento ainda dos preços e a velocidade de venda ainda se mantém minimamente? Então, eu acho que quando falamos de mercado, do escoamento do produto, dos preços do produto, etc., é preciso perceber um bocadinho as forças que estão a jogar atrás disto, não é? Ou seja, quando falamos em mercado, isto não é novidade, mas quando falamos em mercado falamos das duas forças, claro, da oferta e da procura, não é? E se calhar começando pela procura, que se calhar por vezes é aqui a parte difícil de mensurar, mas nós assistimos a uma procura que claramente cresceu em 2021, 2022, enfim, fruto de algum pocket money que possa ter havido o Covid, fruto de umas taxas que começaram a corrigir nessa altura, por isso vimos claramente um aumento de leads muito agressivo, ou seja, claramente havia uma procura que estava latente e que estava a querer comprar as unidades residenciais. Nos anos seguintes isso acabou por equilibrar um bocadinho, ou seja, não está com uma grande diferença face aos anos anteriores, mas estabilizou, não continua o crescimento. E isto, na realidade, também parece-nos que tem origem em talvez 2 ou 3 fatores diferentes. Um deles é o saldo populacional em Portugal é muito diferente daquilo que era há 10 anos atrás, por exemplo. Ou seja, nós nos últimos 10 anos crescemos em população residente 400 mil pessoas e isso tem um impacto brutal. É verdade que o saldo natural é negativo, mas o migratório é positivo e por isso este acréscimo de população em Portugal traz consequências no mercado residencial que são expressivas. Por outro lado, também é curioso ver que entre os últimos e os penúltimos censos, o único perfil de agregado familiar que aumentou é de 2 pessoas, ou seja, famílias monoparentais, ou casais sem filhos, ou pessoas que querem viver sozinhas, e por isso, de repente, o perfil de procura é completamente diferente do que era nos anos anteriores. Nós não estávamos minimamente preparados para esta mudança do mercado. Ainda em relação aos censos, é curioso ver como sensivelmente 66% das pessoas inquiridas nos censos diz que vivem em habitações sublotadas, ou seja, as unidades que foram construídas nas décadas anteriores são manifestamente maiores do que a procura que nós temos hoje em dia, o que faz com que os tickets sejam maiores, porque as unidades são maiores, o que faz com que exista aqui uma frustração grande do lado da procura, porque não conseguem encontrar aquilo que é, no fundo, o seu apartamento ou a sua moradia ideal, porque
só existem ou unidades muito grandes e a pessoa não precisa de tanto espaço Claro. e não tem tanto dinheiro para pagar tanto espaço. Por isso, houve claramente aqui assim, um ajuste demográfico, não só por via do salto populacional, mas também por via da transformação daquilo que é o perfil típico da família portuguesa hoje em dia. Por outro lado, em relação à oferta, enfim, esta parte tem sido muito discutida, ainda para mais agora com as medidas recentes, que eu acho que é aqui que se tem que atacar o problema de uma forma estruturante, mas nós tivemos anos, 99, 2000, 2001, onde entraram mais de 100 mil fogos para o mercado, e isto naturalmente dá uma flexibilidade e dá aqui uma possibilidade de correção de preço que seria enorme hoje em dia. Isto depois, com a crise do subprime, este número de unidades decresceu drasticamente. Ficámos, acho que salvo erro, o ano em que tivemos menos estoque a entrar no mercado foi sensivelmente à volta de 3 mil unidades, quando viemos de 100 mil unidades. Por isso isto é uma diferença drástica. Mas hoje em dia, no ano passado, em 2024, salvo erro, foram à volta de 25 mil unidades. Por isso há aqui um caminho a fazer, mas ainda assim manifestamente inferiores à procura que existe hoje em dia no mercado. Pronto. Temos vários problemas hoje em dia para esta oferta não crescer na medida da procura, e temos problemas do ponto de vista fiscal, e o Governo está a endereçar esse tema com o IVA, mas estima-se que sensivelmente 40% do preço das unidades residenciais sejam impostos, entre IVAs e IMTs, na compra, na venda, imposto de selo e tudo mais, por isso 40% é muito violento. Comenta-se que o Estado é o principal parceiro dos promotores imobiliários porque tem 40% do lucro, quase, ou da margem das promoções, mas de qualquer forma esse tema está a ser abordado agora, e esperemos que agora, quando se entrar nos detalhes, que se veja de que forma é que isto vai acontecer e qual é que é o impacto. Mas também se põe com um problema muito grande que tem a ver com os licenciamentos, porque, mais uma vez, o tempo é dinheiro, e os investidores institucionais que põem muitos fogos no mercado, sejam 100, 200 ou 300, quer dizer, não se podem dar ao luxo de estar 2, 3 e 4 anos à espera que saia um licenciamento, porque se isto se vai perpetuar neste sentido, e oxalá que não, e também esperemos que haja mais medidas no sentido de simplificação, Portugal perde competitividade como um país. Temos um mercado, temos a procura toda disponível cá, de certa forma até um bocadinho frustrada. Resta pormos os meios para que aconteça esta construção. Quer dizer, não é... está tudo à nossa frente, basta nós aproveitarmos esta oportunidade que está à nossa frente. E, enfim, parece-me também aqui, se calhar a minha veia arquitetónica a vir um bocadinho mais ao de cima, não é preciso expandir limites urbanos das cidades, quer dizer, existem muitos loteamentos com infraestruturas construídas que estão disponíveis, existe muito terreno dentro dos perímetros urbanos, se calhar não em Lisboa, mas dentro de outros perímetros urbanos, como por exemplo Oeiras, Almada, Barreiro, Seixal, quer dizer, Loures. Existem muitos perímetros urbanos que têm espaço dentro dos perímetros urbanos, e que a única coisa que falta é que, enfim, que o Business Plan feche, o Estado tem a sua parte, mas no fundo que existam promotores com vontade de agarrar isso, com vontade de percorrer esse desafio, de certa forma percorrer o caminho das pedras do licenciamento, oxalá isso também melhor, porque em última análise, se isto tudo for mais rápido, com pouco custo para o Estado, a verdade é que vem mais habitação para o mercado, a verdade é que os portugueses conseguem mudar de casa, crescer, diminuir aquilo que quiserem fazer e que seja compatível com o seu momento de vida, de uma forma muito mais suave e com muito menos stress, que é aquilo que nós vemos hoje em dia, que é uma sociedade que está em stress, objetivamente com este mercado. Sim. E achas que faltam acessibilidades também para conseguirmos desenvolver esses loteamentos maiores, que a maior parte das vezes estão mais longe da cidade, ou achas que é mais uma falta de vontade dos promotores, ou de culturalmente as pessoas quererem ver mais perto do centro? Ou seja, qual é que achas que é a razão principal de ainda não se ter desenvolvido esses loteamentos? Parece-me natural que as pessoas queiram viver o mais próximo do centro possível, mas mais próximo do centro pode significar viveres em Paços de Arcos ou em Oeiras, que tem um comboio direto para o Caixo de Sodré, que é o centro da cidade. Por isso aí o commuting é muito mais curto e é uma zona que faz imenso sentido. No outro dia falava com os clientes nossos que comentavam que para eles investir fora da cidade de Lisboa não tem problema qualquer, desde que cumpra 3 critérios, que é ter acessibilidades, idealmente comboio,
num segundo ponto, ter escolas em proximidade e ter saúde em proximidade, seja hospitais, idealmente, num raio relativamente curto, mas também, eventualmente, clínicas. Eu acho que tocaste num ponto das acessibilidades que eu acho que é absolutamente fundamental, porque apesar de tudo as pessoas trabalham em Lisboa, quanto menos tempo gastarem em transportes, neste movimento pendular, também menor stress na vida das pessoas, e por isso eu acho que existe uma oportunidade muito grande nos concelhos limítrofes de Lisboa, percebendo que Lisboa está, talvez, enfim, não estando saturado, existem porções de terreno muito grandes, como por exemplo a Alta de Lisboa, que tem muito para construir ainda, mas nos concelhos limítrofes a acessibilidade é claramente um tema fundamental, porque é isso que vai permitir as pessoas irem para fora e terem qualidade de vida, percebendo que maioritariamente vêm trabalhar para Lisboa, para as diferentes geografias. Não, eu acho que isso, quer dizer, acho que é um ponto crítico. Ainda no outro dia estive nos Países Baixos, quer dizer, aquilo com o metro de superfície, que é bastante fácil entrar e sair, aquilo tu em 20 minutos passas de cidade em cidade e tens várias estações muito perto. Portanto, ali acessibilidade, ao contrário de Lisboa, que, quer dizer, o metro falha em várias partes da cidade, não é? Como Campo de Ourique e Campo Lido, quer dizer, são duas áreas críticas. Eu acho que efetivamente aí ajudava muito a resolver este problema. Sim, há uns eixos, quer dizer, o eixo para Alcântara, que também tem projetos de uma grande escala, como a Pedreira do Alvite, que há de ser desenvolvida a seu tempo, mas existem também várias bolsas e alguns eixos que ainda não têm essa facilidade de transporte, exceto que Alcântara tem comboio, aliás até tem 2 comboios, mas o transporte capilar para dentro da cidade é um bocadinho mais difícil. Mas existem outros eixos, acho que por exemplo a Alta de Lisboa, apesar de estar ao pé do aeroporto e estar ali próximo de certa forma de algumas estações de metro, mas acaba por ter também alguma distância ainda, mas estamos a falar dentro de Lisboa, e isto põe-se tanto mais quando estamos a ir, por exemplo, para Loures, para Oeiras, para a margem sul do Tejo, como concelhos como Almada, Seixal, Barreiro, Montijo, tem imenso potencial e esbarra muitas vezes no tema dos transportes, é verdade. Claro. E falando agora do que o tema da habitação é sempre tema, não é? Mas tu que estás mais perto dos promotores, o que é que tens visto como eles olharem como uma solução de desenvolver em mais escala e eventualmente até preços mais acessíveis, que contam no mesmo business plan, mas também consigam desenvolver a preços mais acessíveis para os portugueses, efetivamente, classe mais média, conseguirem comprar, que é sempre difícil construir para a classe média e dos custos de construção. Achas que tem-se olhado mais, alguém tem começado a olhar já mais para multifamily, ou achas que, por exemplo, o tema das cooperativas, como o Frederico, que foi nosso colega na CBRE, e já cá veio, está a fazer, achas que é mais por aí? O que é que tu vês como uma solução que os promotores, quer dizer, o resto que os Estados já sabemos que é sempre uma fase fundamental, mas quer dizer, o que é que achas que está a ser feito, ou o que é que tens visto a fazer que possa ir daí de encontro? Eu acho que os promotores fizeram, entre aspas, o êxodo de Lisboa para os concelhos limítrofes, primeiro porque estavam zangados com os licenciamentos e com a Câmara Municipal, isto há uns anos atrás, perceberam que fora de Lisboa conseguem comprar com maior escala e desenvolver 200 unidades é naturalmente mais barato do que desenvolver 20 ou 30, e por isso esta intenção de continuar a comprar fora da cidade de Lisboa parece-me que se vai manter. É mais barato comprar terreno para construir muito do que para construir pouco. É mais barato construir muito do que construir pouco, porque existe uma eficiência, enfim, dos equipamentos do estacionamento. Basta um para várias caves ou para uma cave, tem o mesmo custo. E por isso parece-me que existe aqui, sim, claramente esta intenção de continuar esse esforço. Por outro lado, também parece que as cooperativas fazem um papel excelente. Ou seja, o Frederico, existem mais umas no Porto, existem também... Estás a par disso. mas acho que também tem um papel muito meritório, porque no fundo acaba por retirar aqui assim uma camada de custo que é do promotores. Estamos para ver, e oxalá que assim aconteça, que haja mais cooperativas e que as que já existem que ganhem mais escala e mais volume, para de certa forma entrar neste mercado concorrencial com os promotores que já procuram terrenos de maior escala. Só dar-te aqui mais 2 notas. Parece-me que é um momento muito interessante que nós vamos ver agora para a arquitetura, para a engenharia e para a construção. Isto na medida em que existe claramente uma intenção de fazer baixar os custos, quer dizer, o Estado está a fazer o papel do Estado
com o awareness do tema do IVA e dos licenciamentos, por isso o Estado está a fazer o seu papel, vamos ver como é que derrama. Parece-me que os promotores, derramando nos arquitetos, nos engenheiros e nos construtores, também vão ter que fazer esse trabalho, porque é diferente construir com um vão entre pilares de 6 metros ou de 7 ou de 8, tem custos diferentes não só na estrutura, como depois em toda a construção que se desenvolve daí para a frente, porque a dimensão dos vilhos e da caixilharia é diferente se for de 1 metro, 1,10 m ou 1,20 m, tem custos diferentes por causa dos aproveitamentos, dos desperdícios, por isso parece-me que é um momento muito interessante hoje em dia dos promotores, dos projetistas e dos construtores se aliarem todos quase na concepção desse produto, com um objetivo, seja esse o objetivo, de baixar o custo é que se disponibiliza os apartamentos e as moradias aos portugueses. Pronto, isto parece-me que vai ser um momento muito interessante de agora para a frente, de analisar isso. Por outro lado, cá em Portugal desapareceu também um bocadinho a figura do urbanizador, ou seja, eram os promotores, tendencialmente locais, que percebiam como é que funcionavam as dinâmicas das cidades, que no fundo compravam terra e urbanizavam a terra, por vezes depois construíam os edifícios ou vendiam os lotes para quem quisesse vir a seguir construir os edifícios e correr essa parte do risco. Essa figura quase que desapareceu cá em Portugal, enfim, muitos promotores desapareceram, o mercado profissionalizou-se imenso, mas esta figura do land developer ainda não surgiu outra vez e ainda não surgiu em força. E parece-me que aqui reside uma oportunidade também de negócio muito grande, na medida em que nós precisamos de residencial, precisamos ter os construtores a construir residencial, os promotores a investirem nessa construção, mas muitas vezes isso não é compaginável com comprar um terreno que há de estar seguramente dentro de um PDM, por vezes dentro de um plano de urbanização ou de um plano de pormenor, mas pode não ter a infraestrutura, pode não ter o loteamento, pode não ter nada disso ainda desenvolvido, e se aparecer alguém que consegue fazer isso, lá está mais sensível ao múltiplo ou à margem sobre os custos do que a TIR, se aparecer alguém que consegue fazer esse trabalho, está a abrir imenso caminho para os promotores que vêm a seguir, esses sim muito sensíveis ao tempo, conseguirem comprar um lote e com alguma rapidez, por via primordialmente das comunicações prévias, começar a construção desses terrenos e pô-los no mercado mais rápido. Quanto mais rápido, mais barato fica também no mercado, que eu acho que a última análise é isso que se procura nesta fase de mercado. Sim. Estávamos a falar ainda no outro dia com o Martim Tomé da Tecniar, estávamos aqui a falar que, quer dizer, o setor da construção tradicional haveria de seguir um caminho mais como, por exemplo, o fit-out seguiu, não é? No fit-out tu quase começas pelo preço que queres gastar e depois é que vais ver como é que trabalhas para trás, não é? E nós na construção estamos a trabalhar um bocadinho ao contrário. Primeiro desenvolvemos o projeto e depois é que se vai ver quanto é que custa. E portanto isso, há aqui uma grande ineficiência, até porque depois quem dá o orçamento não é quem está na produção e portanto há ali uma série de desalinhamentos que podiam ser aproveitados e por isso é que acho que temos visto cada vez mais promotores a fazer um caminho de verticalização, não é? Porque dizer, temos visto desde a Vanguarda, a Norfin, vários têm feito este caminho. Tem internalizado alguns destes projetos, é verdade, e mesmo aqueles que não internalizam, começa também a ser mais ou menos evidente que preferem trabalhar sempre com os mesmos 2 ou 3 arquitetos, porque há aqui uma lógica que se transmite do promotor para o arquiteto e o cuidado e a atenção que se tem a determinadas coisas é muito grande e por isso é uma aprendizagem também para os arquitetos, não é? E para os projetistas. Estamos a focar nos arquitetos, mas na generalidade dos projetistas, das especialidades ou da arquitetura. Eu acho que caminha muito para esta integração, seja internalizada ou não, mas por esta integração entre os investidores, os projetistas e os construtores. E por isso, quer dizer, eu acho que o caminho é só esse. Muitas vezes, enfim, já dei algumas formações sobre urbanismo e como é que se passa do terreno à licença de utilização e muitas vezes há uma pergunta que vem sempre ao de cima, que é, depois de se lançar o concurso de empreitada, que há uma fase que é a negociação dos preços. E às tantas, nessa fase, até me enerva um bocadinho, porque eu não quero que o construtor esteja à rasca ou que esteja em dificuldades com a construção que está a fazer. Eu quero que ele tenha uma vida saudável financeiramente, que isso depois joga a meu favor. Por isso, o tema da negociação de preço não é espremer, quer dizer, claro que se vê se existe algum desvio dentro de um concurso, se há algum preço que esteja um bocadinho fora do mercado e pode-se corrigir isso, mas são coisas pontuais. Me parece que é muito mais relevante e daí a integração que falava há pouco e que comentaste que o Martim Tomé também comentou,
que é tornarem-se parceiros, os arquitetos, os engenheiros, os construtores são parceiros do promotor na decisão e na definição daquilo que são as melhores soluções, porque se calhar há um determinado revestimento que não se aplica para exteriores e que há outro igual, mais resistente, que pode ser se calhar um bocadinho mais em conta, ou há uma exigência arquitetónica que tem que ser aquele, enfim, existe aqui uma integração pela qual forçosamente vamos ter que passar entre os vários stakeholders do mercado para conseguir entregar, mais uma vez, um produto de qualidade. Isto não significa passar a entregar apartamentos sem qualidade ou de uma qualidade inferior. Sim. Implica que todas as opções do projeto sejam tomadas tendo em consideração que isso tem um impacto no preço de construção para o promotor e no preço de saída para os utilizadores finais que conseguirem comprar aquilo. Por isso, acho que existe aqui uma grande responsabilidade. Mais uma vez, acho que isto vai ser um momento muito giro de mercado, porque está a existir claramente uma transformação. Sim. E uma vontade muito grande de promotores, e parece-me também de projetistas, e vou falando com vários, de se, entre aspas, associarem a alguns promotores para conseguir fazer isto. Claro que coisa diferente é quando estamos a falar de umas moradias de ultraluxo, claro, em que cada detalhe é quase feito à mão, mas aí existe um constrangimento menor ao preço de saída. Sim. Mas pronto, por isso eu acho que continua a existir mercado para tudo, mas dentro daquilo que pode ser o mass market, se calhar, acho que vamos assistir a esta integração que eu acho que vai ser muito interessante. Sim, não, eu na verdade até acho que não só não vai trazer casas piores, como vai se calhar trazer casas mais adequadas ao tipo de gama que estamos a falar e eventualmente até um bocadinho abaixo do preço, não é? Porque quando se está a desenhar um projeto tendo em vista uma tipologia, quer dizer, o arquiteto faz e depois se calhar o orçamento ser completamente diferente e por via do plano de negócios tem eventualmente de aumentar ligeiramente o preço se não conseguir reduzir. Portanto, eventualmente acho que aqui aquilo que se vai fazer é vamos ter mais eficiência. É isso, exatamente. E acho que no fim do dia todos os stakeholders vão estar mais contentes, por isso é um desafio muito interessante. E diz-me uma coisa, neste teu caminho todo na CBRE, houve alguma transação que tenha marcado particularmente, que possas divulgar e porquê? Certo. Bem, participei em muitas transações e acho que tirei vários ensinamentos de muitas delas. Acho que talvez uma que trago muito presente foi que estávamos a vender um edifício de escritórios ao pé do Marquês de Pombal, que era um edifício de escritórios mediano, e já tínhamos tentado vender off-market, fizemos um processo estruturado, aquilo não estava a sair, estava a ser ali um bocadinho difícil. E às tantas foi parar um bocadinho e perceber o que é que não está a funcionar neste processo. Então foi um bocadinho uma visão de helicóptero e vamos olhar para o mercado como um todo, o que é que está a acontecer. A exigência que o escritório estava a aumentar, tinha que ser grade A, os pés direitos, as amenities, etc. E aquilo claramente não cumpria. O mercado residencial estava a começar a aquecer, isto já foi há vários anos atrás. Começou a aquecer. E às tantas, em conversas, abordámos o mercado, os investidores de escritórios, os promotores que podiam ter interesse em converter o edifício para residencial. Internamente, dentro de casa, fizemos o trabalho de perceber PDM, se era execuível, se não era, fizemos um desenho de quantas unidades é que caberiam dentro do edifício e abordámos também os promotores. Sim. E no fim do dia acabámos por ter uma proposta de um promotor e de um investidor para escritórios, mas o que eu acho que foi interessante foi, antes de recebermos as propostas, ainda durante o processo de comercialização, o promotor pediu-nos um conselho, que era um promotor que estava a entrar em Portugal, e pediu-nos um conselho, como é que nós fazemos isto para ganhar isto? Eu disse, olha, é um dos teus primeiros investimentos em Portugal, tu sabes qual é que é o asking price, se quiseres ficar com isto, faz as tuas contas, mas sabes qual é o asking price, tu sabes qual é que é a expectativa do vendedor, por isso tenta ir além disso, tenta pôr todos os meios para ficares com o edifício. E depois o que aconteceu foi que, de facto, no dia em que recebemos as duas propostas, a proposta deste promotor era manifestamente mais alta, porque fez o esforço todo para avançar. E o que eu retiro daqui é um bom assessor pode ter uma palavra muito válida a dizer aos clientes. E no caso, ele ouviu o conselho que eu tinha para dar, foi: tu sabes qual é que é a exigência do preço, tu sabes que és um promotor que está a entrar aqui, que é arriscado para alguém entrar numa relação de compra e venda contigo porque não oferece ainda garantias. Esforça-te, tenta ir pela via do preço. E de facto assim foi, pôs um preço mais alto destacadamente,
e ficou com o edifício, e hoje em dia o Businessman está largamente ultrapassado, é um edifício espetacular residencial ao pé do Marquês de Pombal. Sim. Traga essa responsabilidade, mais uma vez, do assessor para cima da mesa, porque de facto, quando é um conselho sério e estruturado, muitas vezes tiram-se os louros daí, os benefícios daí. Depois, por outro lado, também muito engraçado, fui responsável pela transação de um portfólio de logística, e foi muito giro porque viu-se toda a força que a CBRE tinha por um lado, a equipa internacional, a equipa local, tudo a trabalhar, uma task force muito estruturada e muito bem oleada, e de facto depois o processo foi um bocadinho longo, mas trouxe muitos resultados a ver esta integração das várias equipas. Por isso eu sempre que estou neste momento a olhar para dentro de casa e perceber onde é que eu consigo extrair mais valor, é claramente a puxar os consultores que trabalham na porta da frente e sentá-los ao meu lado, e ajuda-me a definir quais é que são aqui os preços de saída, quais é que são os passos a dar, quem é que são o tipo perfil de investidores. Mas é muito esta integração das equipas que me ajuda a entregar um trabalho melhor, mais estruturado, mais sério, e que em última análise é a semente para muitos negócios daí para a frente. Tenho que dizer que neste momento, em relação à porta da frente, tem sido, enfim, não vou dizer uma surpresa, mas tem sido muito reconfortante ver que existe já uma estrutura muito grande. A porta da frente hoje em dia são 160 pessoas, grosso modo, uma estrutura muito grande, todas a remar para o mesmo lado, e por isso eu sinto-me muito empurrado, no bom sentido, muito empurrado por estas pessoas todas, e de facto tem sido muito gratificante. Sempre que aparece alguma lead, algum terreno assim, vem ter comigo e sentamos, a pessoa que trouxe a lead, eu sento-me, tentamos encontrar aqui assim aquilo que pode ser a estratégia ideal para aquele terreno, ou perceber se está fora de preço, ou perceber se está abaixo de preço. Sim. Abaixo do que seria o preço de mercado, e tentar construir, sempre em parcerias, como é óbvio, internas, tentar construir aqui alguma coisa que satisfaça melhor os nossos clientes. Isso tem sido muito gratificante, sim, sem dúvida. Sim. Quer dizer, eu acho que efetivamente a força das empresas está também na cultura interna que se cria, e depois nas sinergias que conseguem fazer entre os vários departamentos, porque se um departamento a remar sozinho, no final é como se fossem várias empresas todas juntas. Exatamente, fica completamente coxo. E acho que aqui tem-se feito um caminho muito giro dentro da porta da frente, exatamente a ver esta comunhão de toda a equipa. Sim. Enfim, existe esta lógica da porta da frente de trabalhar com todos os outros parceiros que existem fora da porta da frente, mas isto existe porque dentro de casa existe esse espírito muito enraizado, e isso é uma coisa que eu acho que, em última análise, contribui muito para os nossos clientes, para entregarmos um trabalho muito sério, seja na venda das unidades residenciais, onde eu não estou envolvido, seja na venda, no sourcing de terrenos, e aí sim, que é o meu dia-a-dia. Claro, sim. Boa. E em termos de tendências de mercado residencial, tu tens visto algumas tendências internacionais a chegar cá a nível da promoção imobiliária, e achas que há algumas que ainda estão para chegar, quer dizer, seja a nível branded residence, seja a nível outro nível arquitetónico do desenvolvimento? O que é que tu tens visto? Sim, eu acho que existe um bocadinho, eu não vou dizer o hype, mas existe um bocadinho uma moda dos branded residences, e se calhar existe alguma misconception sobre o que é. Ou seja, não basta eu construir alguma coisa bem construída e chamar-lhe uma marca qualquer, Harbour Partners, por exemplo. Isso não chega, isso não vai fazer com que os preços tenham um premium em cima. O que é preciso, de facto, é dotar de áreas e de serviços que sejam um add-on. Eu acho que cá em Portugal já existem alguns exemplos, alguns deles maioritariamente associados a marcas hoteleiras, mas existe agora aqui alguns outros processos de umas outras marcas, seja de moda, seja de carros, de canetas, o que for, a começar a entrar no mercado. Mas existe claramente aqui assim uma percepção que me parece neste momento, se calhar ainda ser errada, que não é só pôr uma marca que vai fazer o preço aumentar. Claro. Isto já ninguém leva nada de gato por lebre, quer dizer, hoje em dia as pessoas são muito conscienciosas daquilo que estão a comprar, e muito bem, e por isso, se é para pagar um premium, tem que ter um premium. O premium muitas vezes é associado a um nível de serviços extra. Há já alguns promotores que o fazem, e muito bem, mas acho que isso claramente é uma tendência que se calhar vai consolidar. Por outro lado, e ainda percebendo temas de mobilidade, concentração urbana, percebendo o perfil das famílias portuguesas que se alterou, parece-me também vamos assistir cada vez mais ao desenvolvimento dos co-livings, que no fundo são esquemas residenciais um bocadinho mais flexíveis, em que dá
para arrendar durante alguns meses, semestres ou eventualmente um ano ou dois, ou o que for, mas que no fundo são modelos mais flexíveis para quem quer vir para cá. E isso eu acho que vai ajudar muito também, no fundo, é criar condições para jovens profissionais que mudam de cidade, jovens estudantes, aqui no segmento PBSA, mas a mudarem, a terem mobilidade para dentro das cidades, mas com alguma flexibilidade e apoiados por uma comunidade que lhes traz também serviços. Okay. Eu, por acaso, acho que esse o tema da comunidade, por acaso, acho que temos observado cada vez mais promotores preocupados com a comunidade, não é? Acho que não é só desenvolver um conceito, as pessoas cada vez mais querem um sentido de pertença, não é? E desenvolver uma comunidade também alia muito valor. Aquilo que já se andava a fazer no escritório já há algum tempo, e quer dizer, então nos hotéis ainda mais, criar uma cultura quase interna. Eu acho que está a chegar cada vez mais ao residencial, que é esse sentido de comunidade, para que quando tu vais viver para um sítio, sentes que também pertences lá, e eu acho que isso tem valor, e vejo muitos promotores cada vez mais a captar isso. Sim, sem dúvida. Boa. E agora uma pergunta para fechar. Para ti, qual é que é a cidade que tem mais potencial em termos de desenvolvimento em Portugal nos próximos 10 anos? Isso é uma... E porquê? Isso é uma belíssima pergunta. Eu acho que mais do que cidades, se calhar olhar para áreas metropolitanas e juntando aqui se calhar os dois bolos principais, que são naturalmente Lisboa e Porto. Acho que Porto é uma cidade, fruto de ser uma cidade um bocadinho mais pequenina, tardou um bocadinho mais a arrancar este ciclo imobiliário e de promoção, etc. Embora hoje em dia haja imensa construção de grande qualidade no Norte, no Porto, Aveiro, Braga, etc. Existe muita construção de grande qualidade no Norte, mas parece-me que em termos de preços, que fruto de serem cidades mais pequenas, que existe sempre um limite que é mais difícil de ultrapassar. Também acho que Lisboa ainda não chegou ao seu limite, ou seja, acho que claramente há espaço para aumentar. Claro que estamos a falar aqui de uma gama de luxo, claro. Com os serviços todos, produto bem posicionado, não estamos nunca a falar de coisas mal posicionadas, mas parece-me que ainda há também aqui assim algum caminho. E depois, também me parece que existem várias geografias no Algarve, tirando o Triângulo Dourado, que está perfeitamente consolidado como destino, apesar de ainda ter muita construção a acontecer, mas parece-me que existem outras geografias que no Algarve, como Lagos de um lado, Tavira do outro, que também se podem desenvolver e que têm ainda muito potencial, porque são autênticos paraísos. Claro. Por isso eu não sei se consigo dar assim uma resposta muito certeira. Eu percebo que há várias cidades, várias geografias que estão em ciclos diferentes. Uns, se calhar, não vou chamar atrasado porque são ciclos diferentes, mas é natural que Lagos e Tavira, por exemplo, estejam um passo atrás daquilo que é o Triângulo Dourado. Também é natural que o Porto tenha uns preços de saída também um bocadinho mais baixos, mas eu acredito que o mercado como um todo ainda tem muito para dar, mais ainda percebendo este desequilíbrio entre oferta e procura. Sim. Claramente. Quer dizer, eu acho, quer dizer, estava a ver até, por exemplo, para Coimbra, há desenvolvimentos em Coimbra agora já a chegar aos 6 mil euros metro quadrado, não é? 6 mil euros metro quadrado é o que se vende à porta de Lisboa, e portanto estamos a falar... Mesmo dentro de Lisboa há muitos empreendimentos que é esse o preço. Sim, sem dúvida. Bem, estamos a falar que cidades como Aveiro já estão a chegar aos 7 mil euros, portanto eu acho que isso muda muito também um tipo de perfil, lá está, um perfil adequado à procura, mas que, ou seja, bons desenvolvimentos não têm de ser feitos necessariamente só em Lisboa ou Porto. Não, de todo. Isso estou perfeitamente de acordo contigo. Até porque eu acho que é mais ou menos evidente que, pondo as coisas todas dentro de um bolo, e se calhar é um bocadinho injusto, mas Coimbra e Aveiro, para dizer as duas cidades que disseste, Évora é outro exemplo ótimo, podem oferecer uma qualidade de vida às pessoas que vivem lá que não é comparável à qualidade de vida que Lisboa e Porto têm, ou seja, um ritmo de vida se calhar um bocadinho mais brando, em que os preços são todos ajustados também em relação a isso, e que podem oferecer qualidade de vida muito, muito grande. Por isso acho que são cidades claramente onde faz todo sentido apostar. Agora, eu também percebo que uma private equity tem alguma dificuldade em apostar numa cidade que se calhar só tem 100, 200 ou 300 mil habitantes, e que muitas vezes o requisito mínimo é uma cidade que tenha pelo menos 500 mil habitantes para construir, porque precisam de escala. Por isso eu também percebo que existe aqui assim alguns bottlenecks de escala para estas private equities, mas dinheiro privado que possa fazer, claramente me parece que são mercados que não se falam tanto,
e esta crise de habitação muitas vezes, se calhar, é focada muito em Lisboa e Porto. Sim. Mas acho que são outras cidades que podem claramente ser um foco de atenção, e aliás também já tiveste convidados aqui que investem em Aveiro e muito bem. Exato. E por isso, quer dizer, acho que sem dúvida que são mercados a explorar. Boa. Miguel, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado por teres Gonçalo, vindo. foi um gosto. Até à próxima. Até a próxima.